testemunho que eu creio que vai edificar a vida de vocês. Vou ser breve, mas eu creio que Deus vai falar conosco essa noite. Amém, igreja? Louvo a Deus por essa oportunidade. Ser mãe. Mãe gera 9 meses, carrega no colo por 3 anos e carrega no coração por toda a vida. Por toda a vida. Depois que nós geramos, nós nutrimos e carregamos no coração. Não tem mais como não ser mãe. É forte. E muitas vezes nós, mães, nos culpamos, nos julgamos, porque queremos acertar e muitas vezes nós erramos. Mas sempre na certeza de querer acertar. Mas antes de ser mãe, nós somos filha. Nós somos mulher. Mulher é diferente do homem. Dentro de nós existe uma oscilação hormonal muito grande, que muitas vezes o próprio homem, até mesmo nós mulheres, não nos entendemos nós mesmas. Porque nós não nos autoconhecemos. Que nós temos uma oscilação hormonal muito grande. Então, muitas vezes nós criticamos, nos julgamos, queremos acertar e erramos. Mas, filhos, vocês estão aqui hoje, e eu sou filha também. A sua mãe, ela quer sempre acertar. Júlia, Miguel, eu sempre quero acertar. Amém? Eu quero ler uma palavra aqui, Lucas 1, 28. Lucas 1, 28. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: obrigada. Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Glória a Deus. Maria tinha uma missão. Foi concebida a ela, foi dada a ela uma missão de gerar o Filho de Deus, Jesus. E quando ela recebe essa missão do anjo, junto com essa missão, não veio um manual como Maria ia fazer para gerar Jesus, para educar Jesus. Não veio um manual para Maria. Mas eu me apego nessa palavra que o anjo disse para ela: Deus, o Senhor é contigo. Eu me apeguei nessa palavra. O Senhor é contigo. Maria tinha a missão de educar Jesus. Havia um propósito na vida de Jesus. Tanto é que nós todos estamos aqui, nós sabemos o grande propósito que Jesus
o Salvador, o nosso Salvador. Mas Maria tinha que ensinar Jesus, a educar Jesus, tinha os desafios de criar Jesus. Então eu trago a palavra, essa reflexão, para nós mães que estamos aqui. Nós temos uma missão. Foi concebido a nós essa dádiva de Deus, porque é uma dádiva ser mãe. Foi concebido a nós esse poder, essa dádiva de gerar, de nutrir. Isso foi concebido a nós, mulheres. E nós temos essa missão de gerar, de nutrir. E depois que sai da barriga, nós continuamos a nutrir. Nós carregamos no colo e nós vamos educando os nossos filhos. E não tem como educar os nossos filhos se não for na presença do Senhor. Primeiro, a mulher, a mãe, tem que temer ao Deus. Nós temos que temer a Deus. Maria encontrou graça diante de Deus, porque com certeza ela era uma mulher que temia o Senhor. Maria foi obediente quando ela disse o seu sim ao anjo. Maria não questionou, ela simplesmente aceitou. E quando a gente lê a história, a gente vê que quando Jesus nasceu, veio uma perseguição sobre a vida de Jesus. O governo daquela época queria matar todas as crianças, queria encontrar a Jesus. Mas Maria não desistiu. Maria e José pegaram Jesus e partiram. Trazendo para cá, para nossas vidas, mães. O governo, o mundo, a internet, a mídia, quer roubar os nossos filhos de nós. Quer roubar com tantas coisas aí, com tantas narrativas, com quantas coisas sendo ensinadas aos nossos filhos, o governo quer roubar os nossos filhos de nós. O mundo, a mídia, o diabo, ele quer roubar os nossos filhos. Nós, mães, o que nós estamos fazendo? Foi nos dada essa missão. Ser mãe não é fácil. Como eu já disse, não vem com manual de instrução. Mas o Senhor nos deu essa dádiva de gerar, de nutrir. E há dentro de nós uma força tão grande que quando nós parimos, nós amamentamos, nós sofremos. Muitas vezes a nossa mama até cai o bico, porque aconteceu isso comigo. Temos dores, o nosso corpo a gente incha, há uma modificação muito grande no nosso corpo, há uma movimentação hormonal, os nossos pensamentos, o nosso corpo, tudo muda em nós. Mas Deus nos deu essa dádiva, essa energia nutritiva, geradora, que não é só para parir, ela existe dentro de nós. E quando nós, mulheres, mãe, nós temos essa consciência, e descobrimos a verdadeira essência do que é ser mãe, do que é ser mulher. Eu gravei um vídeo e falei isso. Nós temos na mão um mapa poderoso de transformação. De transformação. Nós temos que buscar em Deus. Irmãos, eu recentemente estou em uma formação, estou terminando uma, estou terminando outra. E eu fui buscar essa formação porque eu queria mudar a minha educação para com os meus filhos. Eu queria dar o melhor para a minha família. E eu descobri que eu estava errando em uma etapa da minha vida, que era na educação dos meus filhos. Eu buscava ser a melhor empresária, eu buscava ser a melhor serva do Senhor, eu buscava ser melhor em tudo, mas eu não buscava ter a sabedoria, a inteligência de educar os meus filhos. Eu criava. E criar, você cria gado, você cria cachorro, você cria porco. Educar requer de nós tempo, amor, obediência, disciplina. Educar é diferente de criar. E quando eu ouvi isso, eu falei, eu estou falhando. Eu estou falhando em algo. Eu não vim falar de mim, mas eu preciso dar esse testemunho.
Porque eu quis fugir de manhã, e aí Deus me pegou e falou, não, você não, né, eu não tive tempo para elaborar uma pregação, mas eu vou falar do meu testemunho, porque eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, estou num processo de transformação, e eu creio que está atingindo a minha família, os meus filhos, está atingindo, e Deus está fazendo uma obra tão grande, que eu quero transbordar na minha vida, para transbordar na vida de outras mulheres, de outras pessoas. Eu quero, é uma missão que eu tenho, de ser mãe, de ser mulher, de ser serva. Porque Maria foi serva. Antes ela era serva, porque Deus achou graça. E veio a missão dela cuidar de Jesus. Maria estava com Jesus em todo momento, no seu ministério, nas pregações, na crucificação. Maria estava lá com Jesus. E nós, mães, temos essa missão de estar com os nossos filhos. Às vezes não presente, mas o nosso coração está junto. O nosso coração, a nossa oração, Deus nos chamou para isso. Eu estou terminando uma formação e vou terminar outra. E no meio dessa formação, eu lembro que eu orava no vale. Pastor, eu fiquei 1 ano orando no vale. E eu não entendi, ninguém entendia por que eu ia tanto no vale. Eu não tinha marido nas drogas, não tinha marido no bar, não tinha filho nas drogas, minha família, meu pai, minha mãe. Não tinha, mas Deus falava, vai. E eu não entendia por quê. E tudo que eu orei naquele vale durante 1 ano, hoje eu recebi de Deus. Porque muitas coisas que você está vivendo hoje é fruto da tua oração que você orou há um tempo atrás. Deus vai fazer você lembrar do que você está passando, do que está acontecendo na sua vida, e isso é fruto de oração. Eu precisei ter esse tempo com o Senhor para me entender, porque muitos aqui me conhecem, muitos aqui são pessoas novas na igreja, mas eu sempre estive envolvida nos trabalhos da igreja, sempre estava aqui envolvida, mas faltava algo. Eu faltava ser inteira dentro da minha casa para com os meus filhos. Ser mãe não é fácil, nós choramos, né? Nós não somos muitas vezes compreendidas. Estou falando coisa errada aqui, irmãs? Quem é mãe? Muitas vezes nós não somos compreendidas. Antes de ser mãe, existe uma história dentro de nós. Nós somos filha. A primeira morada de um ser humano, de uma mãe, de um homem, é um ventre de uma mulher. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Então, nós mulheres, nós temos que atentar. Muitas mulheres estão deixando de sentir essa dádiva, de entender o seu chamado, o seu propósito, para que nós somos chamadas, porque nós estamos perdidas no meio de tantas demandas. Trabalhamos fora, cuidamos de casa, marido, filho, escola, estudamos fora. E aí a gente vai se perdendo. Qual é o nosso verdadeiro papel? Não estou falando que nós não temos que trabalhar, nós podemos trabalhar, mas o nosso primeiro ministério, a nossa primeira missão é a nossa casa e o nosso lar. É a nossa casa e o nosso lar. Então, eu profetizo na vida de você, mulher, que você tenha força, você tenha coragem, ousadia, busque conhecimento, para que essa essência feminina, para que esse ser mãe aflore dentro do seu coração, porque muitas mulheres estão perdendo. Nós, mulheres, nós somos a espécie que mais produz o hormônio ocitocina, que é o hormônio da felicidade, do amor, do afeto. Somos nós, porque nós precisamos desse hormônio, da ocitocina, para poder gerar. Porque é o amor gerador, é o amor nutritivo, é aquele que acalenta. Quando um filho se machuca, ele vai lá, ai mãe, machuquei. Aí a mãe vai lá e dá um beijinho. Peraí que Sara, dá um beijo, o filho sai todo feliz. Porque ele acredita que é curador. É da mãe isso. E muitas de nós estamos perdendo no meio dessas demandas e esquecendo da nossa verdadeira missão. Mas eu quero parabenizar você, mãe. Eu não vim aqui descer cajado em ninguém, mas agora eu vou entrar no meu testemunho. Eu, por muito tempo, vivi um conflito com a minha mãe. Um conflito. E eu sempre temente ao Senhor, buscando ao Senhor, mas havia um conflito entre eu e minha mãe. E por isso que eu fui tanto no Vale orar, porque eu não entendi o que era. Eu não conseguia transmitir aquilo que eu não recebi. E tem uma frase
que diz assim: uma mulher curada cura gerações. Uma mãe curada cura gerações. Ela cura os seus filhos. Como uma mãe doente, uma mulher doente, vai criar os seus filhos, vai educar os seus filhos. Nós temos que ser curadas. Mulheres, mães, nós temos que ser curadas. Nós temos que buscar a nossa história, sentar com a nossa mãe. Os homens também, que muitas vezes nós não entendemos a história dos nossos pais e julgamos eles sem entender o porquê de tal reação. Então eu fui sentar com a minha mãe e fui entender a história da minha mãe. Eu fui entender a história da minha mãe, saber o porquê de tantas coisas, e eu consegui acolher a história da minha mãe, entender muitas coisas que eu não entendia, perdoar, amar e aceitar a maneira que ela me amou, porque foi a melhor maneira que ela podia me amar, foi a maneira que ela me amou. Então, irmãos, mulheres, mães, não julguemos. Uma coisa que eu tenho aprendido, pastor, é o não julgamento. Isso está me transformando. Me transformando. É um processo, mas está me transformando. Porque quando eu leio a palavra, eu estudo e eu leio a palavra, se casa. Porque, irmãos, não tem como nós não fazermos as pazes com as pessoas mais importantes da nossa vida, que é a nossa mãe e o nosso pai. Nós somos um foguete. E o foguete do lado, cada lado tem 2 turbinas. Que nós somos o foguete, o pai é uma turbina, a mãe é outra turbina. Quando é ativado esse foguete, que ele vai, se der problema em uma turbina, ele não vai alcançar o objetivo dele. E assim somos nós. Se você tem um problema com a sua mãe, uma hora você vai... Deus vai trazer à tona, porque Deus te ama tanto, Ele quer você por inteiro, Ele quer que você viva a sua verdadeira essência, o seu todo. Nós somos um foguete na mão do Senhor. E nós precisamos fazer as pazes com as pessoas mais importantes da nossa vida, que é o nosso pai e a nossa mãe. Acolher as histórias deles, aceitar da maneira que Ele nos amou, nos educou e prosseguir a nossa vida. E isso é o perdão. Em tudo que eu tenho estudado, irmãos, que eu estou aprendendo, eu vejo que é o perdão. Não tem muita técnica para a gente aplicar, tem muita coisa para a gente aplicar ali, mas tudo se resume no perdão, na empatia, no acolhimento. Tudo se resume isso. E mãe é isso. Mãe acolhe, mãe acalenta, mãe nutre. Mãe dá vida pelo filho. Mãe dá vida pelo filho. Eu dou a vida pelos meus filhos. E eu louvo a Deus, porque Ele me ama tanto, que Ele instalou assim dentro de mim. Peraí, eu preciso te quebrar de novo. Eu preciso pegar esse vaso e quebrar ele de novo. E Deus me quebrou. Porque eu vi o tanto que eu julgava, o tanto que eu estava vivendo uma vida assim. Isso é religiosidade. É você não reconhecer que você tem que perdoar, que você tem que amar, que você tem que parar de julgar, né? Isso é religiosidade, irmãos. Então, se tiver alguém aqui, eu não sei a sua história, minha irmã. Eu não sei a sua história, meu irmão, que você tem com o seu pai, com a sua mãe, como foi a sua criação. Eu não sei qual é a sua ferida que você tem aí dentro do seu coração. Talvez o seu pai ou sua mãe já faleceu e aí tem restígio dentro de você que faz você lembrar. Se você tem o seu pai e sua mãe vivo, acolhe a história deles, sente, converse, acolhe. Se o seu pai e sua mãe já morreu, ore, entregue para o Senhor, fala: eu perdoo, Deus, o que meu pai e minha mãe me fizeram, eu perdoo. O perdão é um processo também, irmãos. Não é assim, eu chego e perdoo. Não, não é mágica. O perdão é um processo, mas o primeiro passo é você querer o perdão. É você querer perdoar e acolher. A partir desse momento que você perdoar, a querer pensar, falei, não, eu preciso. Ter a consciência que você precisa, a sua vida vai mudar. Por eu ter esses conflitos com a minha mãe, que eu
Por eu ter esse conflito com a minha mãe, eu comecei a arrastar para dentro do meu casamento, da minha casa, na criação dos meus filhos. E aí eu vi que eu tinha algo e fui buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda em Deus. Em primeiro lugar, foi Deus na minha vida. Eu não descarto a presença do Espírito Santo em nenhuma hora da minha vida. Mas eu precisei buscar recursos humanos para entender o porquê que eu tinha tais comportamentos disfuncionais, porquê que eu agia daquela maneira com os meus filhos, porquê que eu estourava, porquê que aquilo era uma coisa e que chegava em casa eu era outra. Um dia eu falei para o meu esposo, Adriano do céu, eu não tenho um fruto do Espírito. Eu não tenho. Eu tenho o dom espiritual, mas eu não tenho o dom do Espírito, os frutos do Espírito. E a gente conhece a árvore pelos frutos. E aquilo foi batendo dentro de mim, Eu falei, não, Senhor, não, me muda, me muda. Então eu fui reconciliar com a pessoa que deu a vida a mim, a minha mãe. E hoje eu vou na minha mãe, eu sento, tomo café com ela, e eu saio de lá tão feliz que um dia a Silvia pregou aqui, que a gente tem que estar nessa comunhão com a família, né? Que gera o hormônio, né? Feromônio, libera, né? E aí é isso. E aí ela pregando aqui, falando, eu falei, gente, é isso mesmo. Porque quando eu saio da casa dos meus pais, eu saio assim com uma sensação que eu quero sair voando, de tanta felicidade que eu saio. Sabe? Então, isso, gente, é poderoso, isso é forte. Então, nós temos que fazer as pazes com as pessoas mais importantes da nossa vida, que é o nosso pai e nossa mãe. Ser mãe é a coisa mais linda do mundo. E isso foi dado para nós, mulheres. Muitas não podem gerar, mas elas nutrem. Elas não podem gerar filhos no ventre, mas elas nutrem. Nutre se doando, nutre ali abraçando, acolhendo, escutando histórias, criando de uma certa maneira. Isso é ser mãe, porque mãe é a que cria mesmo. Quantas mães abandonando seus filhos dentro das suas próprias casas. E Deus tem pegado eu, gente, falado comigo. Olha lá o Miguel no quarto, olha lá a Júlia no quarto, olha lá. Não é fácil educar os filhos, ainda mais nos dias de hoje. Eu acredito que nunca foi fácil, mas hoje está muito difícil, porque a mídia, ela vem bombardeando os nossos filhos, e se a gente fraquejar na oração, irmão de Deus, se a gente fraquejar, nós perdemos os nossos filhos assim para o mundo. E é difícil depois trazer, mas não é impossível. Então, se você está com um filho que não está na igreja, que está fora da presença de Deus, porque muitas vezes a sua atitude fez com que ele se distanciasse, porque muitas vezes nós, mães, querendo acertar, a gente acaba distanciando os filhos da presença de Deus. Mas ainda há esperança para aquele que ora, para aquele que crê, para aquela mãe que busca, para aquela mãe que guerreia, igual foi cantado aqui, ó. Há esperança. Há esperança. Então, mãe, você é uma guerreira, você é uma batalhadora, você é uma vitoriosa, uma virtuosa, uma mulher virtuosa. Eu quero ler aqui também, Provérbios, se puder pôr no telão, 24, 3. Porque quando eu li isso também, eu chorei, falei, meu Deus, é isso mesmo que nós temos que fazer, mulherada. Mães, nós temos que fazer isso, nós temos que buscar. 23, deixa eu ver. 24, 3. Olha lá. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Pode passar para o 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. 5. Pode passar, o 5. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Amém? O 5 meu está falando assim, mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais que o robusto, mais que o bonito. Irmãs, a mulher sábia edifica a sua casa. A palavra fala que a mulher sábia, não o homem. A mulher sábia edifica a sua casa.
Mas com a inteligência, ela se afirma. A inteligência de administrar o seu lar, ela vai ser afirmada, ela vai ser registrada, ela vai ser imposta, ela vai ser colocada com a inteligência. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Nós, mulheres, mães, nós temos que buscar um conhecimento em Deus, conhecimento para criar os nossos filhos nessa geração de hoje. Porque senão nós vamos acabar perdendo eles para o mundo. Então nós temos que ter sabedoria, inteligência para administrar a nossa casa e conhecimentos na palavra, buscar recursos, buscar falar das suas dores, compartilhar umas com as outras, abraçar uma com as outras, acolher, não ser rivais. Não, porque nós somos mães e ser mãe não é fácil. Todas estão aqui, mãe não é fácil ser mãe. Mas não é impossível, é uma dádiva de Deus. Não fale assim, eu não queria ter filho, depois que eu tive filho eu só sofro. Não fale isso, afirma para você, mãe, dentro do seu coração, é uma dádiva de Deus ser mãe. Eu sou privilegiada de ser mãe, de poder gerar e nutrir. E eu te louvo, Senhor. E peço sabedoria para que o Senhor me ajude a educar os meus filhos na tua presença. E a palavra, ela nos dá essa garantia. Ensina o caminho que o seu filho deve andar. Porque ele não desviará e ele não vai. Você crê? Amém? Eu gostaria, posso, pastor, de orar pelas irmãs, pelas mães? Eu queria que as mães se colocassem em pé, em nome de Jesus. Eu fui breve com a palavra,